Que aqui em São Caetano agora 9 e 6, 10 de outubro. Tá nublado, tá fresquinho, bom para utilizar esse meu moletom do Back to Jerusalem e aquecidos para mais essa live, para mais esse capítulo. É o 10º capítulo, meu Deus, e você está aqui comigo. Eu não sei quem está aqui as 10 lives, ou quem já acompanhou as 10 lives, se você puder colocar assim, olha, eu já assisti 10, eu já assisti 9, assisti 8, eu tô na minha primeira, eu vou ficar feliz, porque pelo menos você assistiu uma. E se você depois deixa um comentário, a gente sobe esse vídeo no Instagram, também no YouTube, se você deixar um comentário, deixar uma palavra aqui e depois lá também, porque eu acho que os daqui não ficam gravados, isso vai edificar muito a minha vida, vai edificar muito a vida de pessoas que estão vendo essas lives que não nos conhecem. E aí através dos seus comentários, porque se tem um povo que gosta de fazer comentário é o povo brasileiro. Meu Deus, eu vejo cada comentário em postagens e abençoa mesmo. Então, se você puder, olha aí que legal, 9 ao vivo, uma no YouTube, às 10, a Marli, meu Deus, Joe está aqui, 5, meu brother. Quem entrou aqui é a Mara, minha irmã querida, uhul, deu certo. Essa irmã é querida. Eu vou contar aqui só um segredinho. Toda vez, meu filho era pequenininho, recém-nascido, depois 1, 2 aninhos, todo culto, a Mara chegava com um pirulito, uma balinha, um chocolatinho e dava pro Guguinha. Né, Mara? Que carinho que ela tem com os meus filhos. Meu Deus do céu, Mara, você é especial, você é querida demais. Irmãos, 9 e 8. Irmãs, 9 e 8. E eu quero começar. Eu quero compartilhar sobre a história de Jason, este missionário chinês que foi enviado para o Sudão. Mas antes eu quero orar com você. Quero entregar essa live para o Senhor, pedir a bênção dele. Eu peço que você, nos seus momentos de devocional também, nos seus momentos de oração, ore. Ore por mim, ore pela minha família, ore pelo BTJ, ore pelos nossos missionários, para que o nome do Senhor seja glorificado, que a palavra do Senhor seja compartilhada, que essas histórias dessas pessoas, que algumas já se foram, outras estão vivas, mas essas histórias estão vivas e fazem muita diferença, desafiam, edificam a nossa fé, possa alcançar irmãos e irmãs, possa alcançar homens e mulheres que talvez estejam desanimados ou talvez estejam com um vazio no seu coração em relação ao chamado. Deus, o que eu posso fazer? Deus, o Senhor tem me chamado para alguma coisa. Deus, o Senhor tem aquecido meu coração para as missões e essa é a minha oração, que você nos encontre, se o seu coração arde por missões, por povos não alcançados, pela janela 10 por 40. Se o seu coração arde por isso, que a minha oração é que você se conecte conosco em oração, colaborando, participando, estando junto, intercedendo, para que o nome do Senhor seja pregado a essas milhões e milhões de pessoas que sequer conhecem o Senhor Jesus. É muita gente ainda, é muita gente. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã, por esse dia, sexta-feira, como a gente gosta de falar aqui, Senhor, sextou, porque este é o dia que o Senhor Deus fez. Me alegrarei, let's rejoice on Him, on it. Vamos nos alegrar no Senhor, vamos nos alegrar neste dia. Que a tua bênção seja sobre nós, sobre os meus irmãos e irmãs que aqui estão conectados, sobre suas famílias, sobre seus negócios, sobre seus afazeres, que tudo aquilo que o Senhor tem reparado, reservado para eles nessa sexta-feira não seja frustrado, mas que eles recebam tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Eu oro, te agradecendo, entregando essa live para o Senhor, consagrando esse momento para louvor e glória do teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é maravilhoso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Qual a sua expectativa para a live de hoje? O que você espera? Põe aí, escreve aí.
A minha expectativa para a live de hoje é... Vai, quero ver a tua expectativa um pouquinho. Qual a tua expectativa para a live de hoje? Cadê aqui? Vamos lá, meu Deus, esse Danilo não deixa a gente em paz. Tá pedindo agora pra gente ficar aqui escrevendo? Só um pouquinho, só para eu ver. Deixa eu ver aí. Você tem alguém com expectativa? Conhecimento. Boa, bora. Então vamos... Poderoso hoje. Poderoso. Olha, esses dias têm sido marcantes. Mas a de hoje, ela é muito abençoadora. Muito simples. Depois eu volto aqui para ver sua expectativa. Renovação de mente. Meu Deus do céu, poderoso. A palavra diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai. Irmãos, o movimento Back to Jerusalem é uma visão da igreja chinesa de avançar com o evangelho, de pregar o evangelho para todos os países, até os confins da terra. Que a China entendeu, os irmãos chineses entenderam que é Jerusalém. É pregar o evangelho até o final do mundo. E isso então eles entendem que o final é o começo de tudo. Jerusalém começou com o evangelho e de Jerusalém termina. E assim, os nossos irmãos chineses têm esse objetivo de enviar 100 mil missionários. Meu Deus, 100 mil missionários chineses para a janela 10x40, para esses países, onde estão entre a China e Jerusalém. Já são os 10 mil missionários. E o Senhor tem salvado, o Senhor tem libertado, o Senhor tem restaurado e transformado. Aleluia! Amém, Eliane, ansiosa por boas novas dos nossos irmãos da igreja perseguida, uma boa história para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Raquel, bênção demais. Então eu tô com barba, irmãos, aí esse espelhinho fica encostando aqui no meu nariz, perdão, viu? Por isso que eu fico meio com esses negócios aí. Mas a história de hoje, Jason, este missionário, que saiu de uma cidade chamada Henan, né? Que é uma das cidades mais pobres, uma das regiões mais pobres da China a antiga, que sofreu demais com o PCC, que no caso é o Partido da China Comunista, Partido Comunista da China, e ali o Senhor salvou esse jovem chamado Jason, e ele entendeu o Back to Jerusalém, ele entendeu de volta para Jerusalém. Ele então é enviado pela igreja chinesa. Detalhe, esta igreja ali na China era uma das igrejas com maiores limitações de recursos. A cidade, o estado era muito pobre, estava muito pobre. E a igreja então vivendo limitações em seus recursos, mas mesmo assim, tudo que eles conseguiam, a maior parte, era para sustentar este irmão simples que ouviu a palavra de Deus, entendeu o seu chamado e foi enviado para o Sudão. Depois da guerra, Sudão do Norte, Sudão do Sul, ele fica no Sudão do Sul e ali ele começa a pregar o evangelho. Eu vou voltar nele, mas eu preciso te lembrar uma coisa que, de novo, irmãos, nosso papel aqui não é condenar, não tem esse sentimento, ai meu Deus do céu, eles fazem tanto, eu não faço nada. Não. Eu volto a dizer, se você está nessa live e o teu coração está ardendo, não se sinta culpado por nada, por fazer ou deixar de fazer. Sinta-se privilegiado de que Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te despertando. Deus está avivando a chama que está no seu coração. E você pode se conectar com a igreja chinesa. Você pode se conectar com a pregação do evangelho na igreja, através da igreja perseguida, nesses países fechados. Olha que interessante. Eu anotei aqui a janela 10x40, inclusive ontem já está no YouTube, Boas Novas TV do Rio de Janeiro. Nós fizemos uma conversa pública, eu fui entrevistado pela querida Celeste, através da irmã Ana,
uma entrevista para lá de especial, são 25, 30 minutos de conversa. Depois você acessa lá Boas Novas TV, ou se você quiser me pede o link aqui, eu te encaminho, porque está muito rico de informações o que a gente compartilhou ali, e fala bastante do BTJ, fala bastante do que está acontecendo, do nosso propósito aqui no Brasil. Mas voltando, a janela 10x40 é o local onde de 3 pessoas no mundo, 2 vivem na janela 10x40. 2/3 da população está nessa região. É a região com o maior número de pessoas que não conhecem a Jesus e dos povos não alcançados. Dos povos não alcançados. É algo que é interessante dizer que 91% do investimento levantado pelas igrejas cristãs para missões, 91% vai para qualquer lugar, menos para a janela 10x40. Outros restantes nos seus dias a dias, mas segundo os nossos estudos, 1% do que é arrecadado para as missões vai para a janela 10x40. Sabe o que é isso? A cada $100, $1. A cada $100 levantado em missões, $1 vai para a janela 10x40. Isso aqui eu anotei realmente dos nossos estudos só para a gente entender como o negócio, menos de 1 centavo, eu estava com dúvida mesmo, menos de 1 centavo de dólar para $100 dados nas missões vai para a janela 10x40. Até pior, não é nem $1, é menos de 1 centavo, é 0,0001. Mas como você sabe disso tudo? Cálculos, irmãos, daquilo que a gente tem de informações, daquilo que é público através das agências missionárias, que a gente vai pesquisando, a gente entende isso e é estranho, mas amém. Mas você aqui junto comigo, conectado, o BTJ é 100% janela 10x40. Existem outros grupos missionários com foco total na janela 10x40, isso é bom demais, mas ainda tem muita oportunidade, e eu e você podemos fazer parte disso, orando, clamando, investindo, ofertando, tem várias maneiras de fazer isso. Então, lembra que se existem 6 a 7 mil povos não alcançados, a grande maioria, quase que 100%, está nessa região. Essa região é povoada é composta por 3 principais religiões, o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Grande parte dessas nações debaixo da ditadura e do poder do Partido Comunista, trazendo miséria, trazendo destruição, trazendo prisão para a sociedade, para os povos que ali estão. Doenças, tristeza, falta de estrutura, muito precário. E ali existem milhões e milhões de pessoas que precisam de Cristo Jesus. Milhões e milhões de pessoas que carecem do Senhor Jesus. E você e eu podemos orar sempre por eles. A história do Jason, se eu sumarizar em uma frase todo esse capítulo 10, eu fiz assim: quando confiamos no poder de Deus e não na nossa força, até os lugares mais sombrios podem ser iluminados pela luz de Cristo. Vou repetir. Quando confiamos no poder de Deus e não na nossa força, até os lugares mais sombrios podem ser iluminados pela luz de Cristo. Aleluia, aleluia. Então a realidade da janela 10x40 é essa que eu te falei, 2/3 da população mundial estão ali, a maioria dos povos não alcançados pelo Evangelho estão nessa região. E Jason foi para lá. Esse missionário chinês, da cidade muito pobre, de uma igreja com limitações de recursos para se sustentar e sustentar ele como missão. Mesmo assim ele vai. E ele então chega com a sua família no Sudão do Sul. Irmãos, o Sudão, como boa parte dos países ali da África, vivem debaixo de prisões, de ocultismo, de bruxaria,
vivem debaixo de pobreza e de guerra. Sudão, guerra civil a todo momento. Bruxaria, pobreza, algo tremendo. E o Senhor envia missionários para esse lugar. Por quê? Porque ali existem pessoas que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvá-las. E ali o Senhor manda esses anjos, manda esses homens e mulheres cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. O ocultismo é forte ali, a bruxaria é forte ali. E Jason, então, começa a pregar o Evangelho, começa a compartilhar da palavra de Deus. E ali, uma mulher, que era muito um dos testemunhos de Jason, uma mulher que era muito dominada por demônios, adivinha, de bruxarias e coisas do tipo. Em uma das reuniões de oração, ele ouve que esta mulher não aguentava mais ser possessa, não aguentava mais ser casa de demônios, não aguentava mais, estava vivendo isso e queria ser liberta. Mas incrível que ele ouve nessa reunião de oração que um dos pastores locais não quis ajudar. Vai saber por quê. Então, ele ali ouve que essa mulher está chegando para a reunião de oração. E ele começa a orar. Então vamos orar agora pelas necessidades, vamos orar agora pelo povo. E de repente essa mulher fala, eu quero ser a primeira, eu preciso de oração, eu não aguento mais a possessão de demônios. Ela era muito influente naquela região. Eles oram e os demônios saem. Essa mulher começa a gritar, estou livre, estou livre, estou livre. Ela grita, 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 Jesus me libertou, Jesus me libertou. Jason, sua família e os irmãos que estavam ali reunidos se enchem de tanta alegria, porque eles veem que aquilo que acontecia na igreja primitiva, que está escrito na palavra de Deus, que Jesus fazia enquanto esteve aqui na terra, expulsando os demônios das pessoas, curando, ele estava vivenciando isso. Deus estava usando ele e a sua família e o grupo de irmãos que começou a se juntar ali nessa região para libertar, para curar, para trazer transformação, não só para aquelas pessoas, mas para a cidade. Meu Deus, que poderoso! Essa é a igreja que influencia a sociedade. Não influencia com política, com manifestações, com brigas, exigindo direitos ou coisas do tipo, mas influencia com o poder de Deus, na humildade, no serviço, na alegria de servir. Meu Deus, nós estamos aqui falando, irmãos, há 10 dias já. A maioria dessas pessoas morrem nas prisões por causa do Evangelho de Cristo. Essas igrejas que estão na China estão todas subterrâneas, domésticas. Não tem direito naquele país, que é um país comunista que realmente persegue. Irmãos, pelo amor de Deus, não compare o Brasil com a igreja perseguida. Nós estamos vivendo perseguição? Não! Ontem conversava com uma irmã querida, pastora, vários projetos saindo aí, e ela falava, meu Deus, quando eu ouço as pessoas dizendo que o Brasil, que a igreja brasileira está seguindo perseguição, realmente está vivendo perseguição, realmente não sabe o que é perseguição, e é verdade. Acredite, irmãos, nós não estamos debaixo de perseguição, nem sequer uma sombra, mas ali eles vivem debaixo dessa pressão, dessa perseguição, sendo assassinado a cada 5 minutos. Um irmão nosso é morto por causa do Evangelho de Cristo. Isso é perseguição. E eles estão ali, humildes, calados, pregando o Evangelho, manifestando o poder de Deus. E as pessoas estão vindo. Por dia, na China, 30 mil pessoas vêm para Cristo. 30 mil pessoas, é quase 10 a 12 milhões de pessoas por ano. Aleluia, glória a Deus. E no Sudão não é diferente. Através desse jovem, e ele diz aqui, ele diz que mesmo através da fragilidade dele, ele diz, Deus sabe quem sou eu, quão simples eu sou, Deus sabe quão ignorante eu sou, ele escreve. Só posso me curvar aos pés do Senhor e confiar plenamente na sua palavra. Ele me faz, essa história linda, ele me faz saborear a alegria e a satisfação
e a sua presença. Nosso Deus é um Deus curador e acredito que quando dependemos dele e elevamos seu nome ao alto, ele se torna a nossa força e nos ajuda a fazer a sua obra. Portanto, devemos sair com esta fé simples, confiando em seu poder e não no nosso, para ajudar e amar aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Eu quis ler essa palavra de Jason, esse missionário. A missão é clara: ir, amar e servir, confiando totalmente na força de Deus, confiando, refugiando-se no Senhor para alcançar os povos que ainda não o conhecem. A frase do dia: quando confiamos no poder de Deus e não na força, na nossa força, até os lugares mais sombrios podem ser iluminados pela luz de Cristo. Aleluia! Muito tocado aqui, irmãos, porque esse irmão, dessas simples palavras, essa simples oração, dessa simples mensagem, ele diz: eu me alegro e eu vivo a presença e desejo a presença do nosso Senhor. É a presença de Deus que vai fazer a diferença no seu dia, nos seus negócios, no seu relacionamento em casa. Para a tua alma é a presença de Deus. Ouça o Espírito Santo, desfrute do Espírito Santo, beba do Espírito Santo todos os dias. Ô irmão, meu Deus do céu, hoje de manhã, nesse meu leitura que eu gosto de salmodiar, eu li Salmos 37, eu não vou ler ele aqui porque ele é bastante extenso, mas eu anotei aqui, o Salmo 37 é bastante conhecido, é aquele que diz assim: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Busque, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o ajudará. Aleluia, aleluia. O Senhor salva os justos. Ele é a sua fortaleza em tempos de aflição. E aí eu tenho essa palavra. Eu lendo de manhã, eu entendi do Espírito Santo de falar essa palavra. Irmão, irmã, que está passando por uma aflição. Está difícil, está demorando, está forte demais, não consegue, está querendo até desistir. Está perdendo todas as forças. Confia no Senhor. Ele é a sua fortaleza. E é Ele quem vai te sustentar durante a aflição. O nosso Deus não nos abandonará. Essa é uma cláusula da nova aliança. Dos seus pecados eu não me lembrarei. E eu jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Jesus está contigo. Guarda essa palavra em nome de Jesus. A palavra, aproveitando que estamos com a Bíblia, depois nós vamos orar. Quando Jason foi perguntado: Jason, quando chegou o momento que você falou, não dá mais, parei, não consigo mais, qual foi o versículo que você se agarrou, qual foi a palavra de Deus que aqueceu o seu coração, que te animou? E a palavra de Deus está em Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38, que diz: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando-os na sinagoga, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu a multidão, teve compaixão deles, pois estavam confusos e desamparados, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para o seu campo. Eu quero orar com você. Eu quero convidar aqui o bebê Fufu, esse nosso querido feito pelas irmãs do Iraque e essa pelos nossos irmãos ali da China. Ambos servem para nos lembrar de orar pela igreja perseguida. Mas eu estou chamando o bebê Fufu. Tudo bom, bebê Fufu? Tudo bom, bebê Fufu? Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou chamando eles aqui para a gente orar por esse pedido do Senhor Jesus. Até Jesus fez pedido de oração.
Então faça pedido de oração. Quando lhe perguntarem, tem algum pedido de oração? Somente agradecer? Não! Você tem um Pai rico, maravilhoso, poderoso, que quer te ouvir, quer trazer muita coisa para você. Jesus pediu, ore por mais trabalhadores. Eu quero convidar eles aqui para orarmos por mais trabalhadores. Eu quero orar por mais pessoas que através de você, irmão, que está conectado, possam se conectar com um BTJ que está totalmente focado na pregação do Evangelho, de apoiar, suportar, de colaborar com a igreja chinesa para enviar 100 mil missionários para pregar o Evangelho na janela 10x40 e assim completar a grande comissão. Eu quero orar para que Deus levante essas pessoas. Eu quero orar para que você que esteja me ouvindo, que enquanto você está ouvindo aqui, o teu coração arda de uma maneira que eu preciso fazer parte desse movimento, eu preciso fazer parte das missões. Eu estou aqui sugerindo o BTJ, mas você, talvez na sua igreja, já tenha a sua missão, que esteja lá na janela 10x40, apoie, dedique-se, invista, ore, é poderoso demais. Deus quer salvar aquele povo. Pai, eu oro agora em nome do Senhor Jesus. Eu oro através desse seu pedido de oração que o Senhor fez há mais de 2000 anos atrás. Que o Senhor levante os trabalhadores. Que o Senhor levante os ceifeiros, os obreiros, as obreiras, as trabalhadoras, homens e mulheres, mulheres e homens, cheios do teu Espírito, que possam abençoar, orar, interceder, contribuir, participar, colaborar, ombrear com as missões na janela 10x40. 2/3 da população está ali. A maioria dos povos não alcançados estão nessa região. Fome, guerra, destruição. Senhor, a gente vê relatos daquelas meninas no Afeganistão que, como criancinhas, já não têm expectativa de nada na vida a não ser serem vendidas como noivas para homens mais velhos. Crianças que não atingiram nem 5 anos de idade. Povos presos, Senhor, por uma religião maldita, perigosa, cruel. Religiões, Senhor, que mostram através de uma mídia mentirosa uma paz, uma harmonia, uma alegria, mas que perseguem até a morte aqueles que deixam de seguir ou aqueles que querem compartilhar outro ensinamento. Eu oro agora em nome do Senhor Jesus. Levanta os obreiros, levanta as obreiras, levanta homens e mulheres que possam, Senhor, juntos, orar pela igreja perseguida, clamar pela igreja perseguida, sentir essa dor, sentir esse encargo, sentir essa empatia pela igreja perseguida e daqui do Brasil, de qualquer outro lugar, clamar, chamar um grupo de oração na igreja, com as pessoas. Senhor, de alguma maneira se lembrar de orar pela igreja perseguida todos os dias. Eu oro agora, Senhor, levanta essa pessoa que me ouve, levanta, Senhor, que ela possa não só ela, mas mais 1, 2 pessoas, que ela possa se multiplicar em 2, 3 pessoas que também queiram fazer parte desta obra que leva, Senhor, à conclusão da grande comissão até que o Senhor volte. Eu oro te agradecendo em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E agora vamos orar pela igreja perseguida. Eu estava aqui orando por você, para que Deus te levante, que Deus te encoraje, para que Deus te desperte. Não se sinta culpado, angustiado, porque os irmãos da igreja perseguida fazem tanto e às vezes a gente aqui não faz nada. Não. Eu vejo de outra maneira. Eu vejo Deus nos levantando. O irmão Isaac Liu, que vai estar com a gente na live do dia 18, ou seja, daqui 8 dias, Isaac Liu estará com a gente. Ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: aqueles que vão e aqueles que ficam na retaguarda, ofertando, orando, intercedendo, colaborando, ambos, quando chegarem lá nos céus, a recompensa, o galardão, será o mesmo. Você pode fazer a diferença, irmão, irmã que me ouve. Você pode fazer parte da grande comissão, mesmo daqui, do conforto da tua cidade, apoiando os irmãos que não têm mais o conforto, sequer estão embaixo de solidão. Hoje, a nossa postagem no Instagram, você não pode perder, já nós vamos colocar
fala da história de missionários que vão para o meio de aldeias que não tem internet, não tem supermercado, não tem nada sequer, a não ser um povo faminto pelo Senhor. E ali, a caminhada pode ser uma caminhada de muita solidão, mas é também cheia de poder de Deus, de manifestação do Senhor, de presença do Pai. O melhor lugar do mundo, para você e para mim, é dentro da vontade de Deus. Vamos orar, meu Deus, 9h37, vamos orar pela igreja perseguida. Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu oro pelos nossos irmãos que estão ali. Irmãos que deixaram o conforto da tua casa, o conforto da tua família, a estabilidade, e colocaram eles e as suas famílias nessa rota da seda. Chegaram em países, em aldeias, em vilas, que sequer têm um conforto, ou a cultura igual, é tudo diferente, Muitas das vezes é um caminho de solidão, é um caminho de exclusão, é um caminho, Senhor Jesus, de tantas perdas. Mas eles carregam o melhor. Eles carregam a presença do Senhor. Eles carregam, Senhor, a presença do Deus vivo, do Espírito Santo de Deus. Eles carregam a solução para este mundo, eles carregam a verdade para este mundo, eles carregam a maior arma contra o terrorismo, contra o mal, contra a corrupção, que é o avivamento, que é o fogo do Espírito. Eu oro agora, Senhor, em específico por esses irmãos e irmãs que deixaram as suas casas e estão agora talvez se sentindo sozinhos, estão agora talvez pensando o que eu fiz, por que eu deixei, por que eu saí. Eu oro agora para que o Senhor os conforte, para que o Senhor os console, para que o Senhor traga às suas mentes as promessas, o chamado, a convicção do chamado. Eu oro, Senhor, para que esse pai de família, esse missionário, que quando olha para dentro de casa, pode ver a sua esposa e os teus filhos às vezes angustiados por estarem tão longe de tudo e não terem ninguém. Eu oro para que ele tenha sabedoria, que ele tenha o amor, que ele tenha um abraço, que ele possa abraçar a sua família e mostrar para eles que eles estão na vontade do Senhor, que eles estão vivendo o melhor do Senhor. Eu oro, Senhor, pelas famílias que sentem saudades dos seus familiares, da sua terra natal, porque estão nos campos, porque sabem que em algum momento serão presos e executados, mas mesmo assim estão indo pregar o Evangelho de Cristo. Mesmo assim, Senhor, deixaram tudo, porque não foi importante para eles esse tudo. O mais importante é fazer a sua vontade. O mais importante é caminhar de acordo com a sua vontade. Não acharam por bem nada desse mundo. Na verdade, eles entenderam que não é nem a terra natal deles, que a terra natal deles é a pátria gloriosa, a nova Jerusalém, para onde nós iremos. Abençoa eles agora. Todo o sentimento de solidão dos nossos irmãos missionários que estão pelo mundo afora, que sejam agora abraçados pelo teu doce Espírito. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu agradeço. Obrigado por esse irmão ou irmã que está conectado aqui comigo. Obrigado pela intercessão dele. Obrigado pela intercessão dela. Obrigado por esses irmãos que estão conectados. Alguns já estão todos os dias comigo, outros estão 9, outros estão 5, outros estão entrando agora. Não importa, o que importa é que ele está aqui agora, recebendo esta palavra, recebendo esta presença. Eu oro, Senhor, para que essa presença que está aqui invada o coração do meu irmão, invada o trabalho do meu irmão, invada ali onde ele estiver agora, ele sinta-se abraçado, ele sinta-se agora confortado pelo teu Espírito Santo. Eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. Quando confiamos no poder de Deus e não na nossa força, até os lugares mais sombrios podem ser iluminados pela luz de Cristo. Não há, irmãos, batalha que Deus não possa vencer. Não há guerra que Deus não possa vencer. Não há enfermidade que esteja acima do nome do Senhor. Não há dívida que esteja acima do nome do Senhor. Não há destruição que esteja acima do nome do Senhor.
Você é vencedor, é mais que vencedor em Cristo Jesus. E a última palavra vem do Senhor. Recebe isso em nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus. Eu sinto um ambiente muito profético aqui, Senhor, irmãos, nessa manhã. E eu quero aqui repetir a palavra de Deus em Salmos 37, 39. O Senhor salva os justos. Ele é a sua fortaleza em templo de aflição. Não temas, irmão ou irmã que me ouve. Nesse seu templo de aflição, o Senhor é quem te fortalece. E o Senhor é quem te salva. Deus te abençoe. Vou parar aqui porque senão essa live vai virar já uma pregação imensa e eu preciso concluir aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Buyalpa, Yeshu Aini. Não temas, o Senhor está contigo e Ele te ama. Deus te abençoe, excelente sexta-feira e nos vemos amanhã às 9 horas da manhã, sábado. Tchau.